vocês acham? Ai, ai, ai. Bora lá. Tudo bem, pessoal? Tô começando só um pouquinho atrasada. Tava pegando os materiais aqui pra gente poder mexer com os olhos, né? Mas eu pretendo não demorar muito hoje, por quê? Porque eu quero ir no supermercado com meu filho. Então, eu não gosto de ir no supermercado de final de semana, que é muito cheio. Então, segunda-feira é um dia. E ele já sinalizou, então, o filho pediu a gente, né? A gente faz tudo pra poder agradar, não é mesmo? Então é o seguinte, hoje o Ítalo, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu falei com o Ítalo, que é meu assistente more, né, de marketing e tal. Ele faz as artes lindas e um monte de coisa. E aí toda segunda eu pergunto, quando ele fala boa tarde, bom dia, eu já sei que ele quer o tema da nossa live. E aí eu estava na estrada, voltando aqui para São Paulo, tava vindo de Itu, Santana do Parnaíba, resolvendo umas pendências aí do passado. E eu tava com uma sinusite daquelas punk, né? Porque eu fui na casa da minha amiga e aí a gente comeu queijo, vinho e tal. E aí comi queijo brie, comi gorgonzola, que eu amo, comi pão com manteiga, bolo, né? E um pouco de vinho. Só um pouco mesmo. E aí eu fiquei com muita sinusite. Hoje, muita. Então no meio do caminho eu já tive que tomar uma Neosaldina. Mas ficou assim, sabe? É porque tô congestionada, né? E aí eu cheguei aqui na Aroma Life e já falei pra ele, vou fazer sobre sinusite. Porque aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, não sei nem se eu vou estar em condições de fazer uma live. Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu vou fazer a live sobre sinusite, né? Porque o pessoal vai entender que se eu não estiver na melhor das condições. E aí foi por isso que eu defini, né? E eu ia, inclusive, fazer um decocto de buchinha, né? Já vou até mostrar, porque eu deixei separado aqui pra vocês. Oi, Cris, tudo bem? Deixem separado aqui pra vocês verem a buchinha do norte. Eu já fiz postagem sobre peraí, tô querendo pegar um livro aqui. Já fiz postagem sobre a buchinha do norte, porque realmente é um troço maravilhoso, né? Que é essa planta aqui, tá? Então, ela é literalmente uma buchinha, né? Então, aqui tem uma que tá mais descascadinha. Ó, dá pra ver. Ela é uma buchinha e as outras tem casca. Tem uma casca em volta. Parece sei lá. Tá vendo? Meio espinhudinha, mas não machuca. Essa aqui é a buchinha do norte. Quando o negócio tá muito periclitante, quando eu fico muitos dias, sabe, comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, de doce, leite, açúcar, me dá muita sinusite, aí vai chegar uma hora que acumula muito e aí eu tenho crise. E parece uma enxaqueca, dói no olho, dói aqui tudo, né? E eu fazia tempo que eu tava muito bem disciplinadinha, mas eu fui na casa da Lili, acabou, já era a minha disciplina, né? Porque eu sou daquelas, a gente não resiste. Então, como que eu faço? Normalmente, eu não fiz hoje porque eu não vi necessidade, porque eu dei uma melhorada, mas depois eu vou falar com o que, tá? Então eu nem pego uma inteira, eu pego às vezes metade ou um terço da buchinha, porque a gente vai usar muito pouco. Se eu fizer inteiro, eu vou ter que jogar fora o decocto, né? Alguém sabe o que é decocto? Pra quem não sabe, decocto é assim, a diferença dos chás, né? Tisana é quando você coloca água fresca e você deixa a erva, né, na água sem aquecer nem nada um tempo e ele vai extrair, né, os princípios ativos da planta e pronto. A infusão é o chá que a gente toma normalmente. A gente espera, deixa a água quase ferver, joga sobre a erva, abafa 5 minutos e a gente pode tomar ou fazer o que a gente quiser, né? Já a decocção, ela é usada em plantas que são mais, como é que eu vou dizer, mais cascudinhas, né? Tipo raiz, tronco de árvore, a própria buchinha, porque a gente quer que ela fique bem forte. Então a gente põe tipo uma xícara de água, mais ou menos, ou 1,5 xícara de água, numa panela pequena, pega um terço dessa buchinha e ferve no mínimo uns 10 minutos, tá? Ela vai reduzir.
e vai fazer um chá forte, tá? Esse chá você vai coar e você espera esfriar e você vai pingar umas 3 gotinhas de cada lado, tá? E aí, rapidamente, o seu nariz começa a escorrer, tá? Começa a descer todo o muco, né, que se forma nos seus sinos, né? E aí você começa a suar. Dependendo da gravidade que você tá, sai uns troços muito amarelo, tá? Então, eu já fiquei 24 horas expectorando pelo nariz. Catarro, amarelo. E é um amarelo transparente, é bem engraçado. Mas, normalmente, ele não tem ficado muito infeccionado assim. Então, ele desce o catarro, vou suando. E já, rapidamente, já percebo melhora, tá? Então, isso aqui é o apelo maior da sinusite. Quem comprou já Sinustrate, né, na farmácia? Sinustrate é feito dessa planta, buchinha do norte, tá? Então, assim, tipo, se você for em casa de produtos naturais, normalmente é mais barato. Quando a gente compra pela internet, eu percebo que é caro, fora que tem frete, um monte de coisa, né? Então, eu nunca deixo faltar. Tá vendo? Eu tenho 4 aqui buchinhas, então eu sempre deixo, porque é uma coisa barata, rápida e que funciona para casos de sinusite, tá? Mas quando eu cheguei aqui na Aromalife, como eu fui na casa da Lili, eu não tive o expediente. Eu tava sem o meu hortelã-pimenta, porque eu sempre carrego óleo essencial de hortelã-pimenta na bolsa, sempre, tá? Só que às vezes falha ou calha de quê? De eu dar esse hortelã pra alguém, ou eu usar em algum momento pro meu filho, sei lá o que, e esquecer de devolver pra bolsa. E foi o caso, eu não tinha hortelã-pimenta na minha bolsa, então eu não fiz a inalação, que eu faço sempre de manhã. Então isso talvez também não tenha colaborado para que eu ficasse bem, tá? Então, buchinha do norte, né? E aí, quando eu cheguei aqui na Aromalife, eu fiz este chá aqui, dente de leão, tá? Então, esse chá aqui, a buchinha, então, a buchinha do norte é aquilo que eu falei, a buchinha, hortelã, bem te vejo. Me fala, só me responde, porque daí eu falo, assim, senão eu não vou responder uma coisa que eu, né, de repente você perguntou uma coisa é outra. Vai respondendo aí que aí eu te falo, tá? Aí, quando eu cheguei na Aromalife, eu tomei esse chá aqui, que é o chá de dente de leão. Também é muito bom quando você tá gripado, resfriado, etc, né? Então, o chá de dente de leão também é muito legal. E eu acho que isso foi o que realmente mais me auxiliou, tá? Pra minha melhora. Eu tomei e eu não consegui trabalhar, né? Isso não, a buchinha do norte ou hortelã. De duas uma. Me fala, porque aí eu não sei, eu falo de tanta coisa, né, que eu posso me confundir, tá? Então, o chá de dente de leão é um chá normal, tá? Eu fiz uma infusão, a buchinha do norte, tá? Entendi. Então, eu já falo, vou falar de novo, tá? Então, o chá eu tomei, né? E aí eu fiquei descansando, tá? Eu não fiquei trabalhando. Tinha até um amigo meu que queria fazer uma reunião. Eu não fiz a reunião com ele. E fiquei aqui, fazendo arrumação na minha sala. Mudei as coisas de lugar, né? E aí eu fui animando. A buchinha do norte, então, de novo, tá? Você vai pegar... não é a buchinha. Você vai pegar metade da buchinha, tá bom? Ou 1/3. E você vai ferver em 1,5 xícara de água, tá? Por 10, 15 minutos, até fazer um chá forte, vai ficar um chá amarelo, tá? Aí você vai deixar esfriar, coa. Eu normalmente, às vezes eu coloco em frasco de conta-gotas. Sabe esses frascos de conta-gotas? Eu coloco no frasco de conta-gotas e eu pingo 3 gotinhas em cada narina. Às vezes 2 é o suficiente. Eu gosto de uma coisa mais punk, então eu coloco 3 gotas e só. Coloco 3 gotas e eu faço assim, ó, pra poder, né, entrar tudo. Você vai sentir já aqui na garganta. Esse chá de buchinha, ele é tóxico, ele não é pra tomar. Não é pra tomar chá de buchinha do norte, tá, gente? Não tomem chá de buchinha do norte, ok? É pro nariz, ok? E aí você vai colocar nesse frasco de
de conta-gotas, vai pingar as 3 gotinhas de cada lado e vai assoar, né? Vai começar a escorrer, você vai querer suar. Daí você vai suar e vai sentir já um alívio, ok? Esse conta-gotas, né? O que sobrou e ficou no conta-gotas, você deixa na geladeira que ele vai durar alguns dias, tá? Então, se você não ir melhorando, você vai pingando e vai assoando, ok? Eu percebo que às vezes eu não preciso nem da segunda vez, às vezes eu pingo só uma vez, 3 gotinhas em cada lado, e ele já começa a escorrer e eu já começo a melhorar, tá? Então, como eu já dei uma bela melhorada, eu tô com dor no olho ainda um pouco, mas eu já não tô, né, tão ruim. Então, eu fiquei descansando aqui e fui melhorando, tá? Então, por quê? Porque eu fiz o chá de dente de leão também. Eu não fiz hoje a buchinha do norte porque hoje o negócio não está tão grave assim, entendeu? Mas se eu tivesse que fazer, seria dessa forma. Depois de alguns dias, você joga fora, tá? Você pega o frasquinho, abre, joga na pia, lava o frasco, seca para a próxima vez. Não dá para guardar na geladeira, porque ele estraga, ele vai mofar, ele vai criar mofo lá dentro e você não pode colocar um negócio mofado dentro do teu nariz, deu pra entender? Tá? Então, e assim, a sinusite, eu até abri um livro aqui, deixa eu ver aqui se dá pra gente falar. Eu já devo ter falado em alguma live aqui, mas eu vou falar de novo. Da questão psicossomática da sinusite, né? Então vamos lá. Sinusite tem a ver com o nosso aparelho respiratório, certo? Só teve uma sinusite, não é possível. Ah, tá. Nossa, não tem aqui no livro. O nariz e seus males. O nariz é o orifício pelo qual o ar penetra no nosso corpo e aquele pelo qual recebemos os odores, ou seja, o que emana do mundo manifestado. É graças a ele que podemos cheirar, né? Por isso que sinusite para mim é muito complicado. Nós respiramos pelo nariz, através deixamos entrar a energia do ar, do fôlego, que é o céu, né? Tá no livro. Logo, o seu nível de assimilação das energias é mais tênue que o da boca, que faz com que assimilemos o nível material da vida, ou seja, uma coisa mais sutil. No entanto, ele está intimamente ligado a ela através do olfato, que é associado fundamental do paladar, ao qual dá volume e coloração. A associação paladar-olfato é tão importante quanto que há entre os dois olhos. Muito, muito legal. Os males do nariz vão nos falar do nosso medo em deixar que as dimensões tênues da vida entre nós, tanto que diz respeito a nós mesmos, quanto no que diz respeito aos outros. É uma forma da gente não se comunicar direito com os outros. É a relação com a intimidade, com a aceitação das nossas informações íntimas ou das do outro. Isso faz com que possamos compreender melhor o papel importante que os odores têm na sexualidade, seja ela vegetal, animal ou humana. Sinusite, nariz entupido, perda do olfato são muitos os sinais da nossa dificuldade para aceitar as mensagens, as informações íntimas que chegam até nós. Não sentimos o cheiro de nada, elas nos desagradam, pois cheiram mal. Ora, o que é que cheira mal? Os excrementos, a podridão, não as flores. O que é que cheira mal na nossa vida? O que está podre ou está apodrecendo dentro de nós? É a pergunta. Há muitas questões a serem feitas e a serem colocadas em relação às nossas atitudes, ou o que nós cultivamos dentro de nós, ou na relação com o outro, e sobre o valor que damos às coisas. Cada vez que falamos do outro, eu não suporto, eu não posso vê-lo, devemos pensar no efeito espelho e refletir sobre qual parte de nós que não suportamos ou não podemos ver, fomos com não sei, tem uma coisa meio errada aqui no livro. Os problemas do olfato ou da falta de olfato também provavelmente exprimem rancores, amarguras ou desejo de vingança que deixamos amadurecer e ou apodrecer dentro de nós. Então tem que ser uma coisa bem infecciosa, né?
Enfim, eles podem significar que é grande o nosso medo em relação à manifestação da vida e da animalidade dentro de nós, pois a vida também é a morte, os excrementos, a podridão. Esses últimos não são insuportáveis, porque lhe damos noção de valor. Porém, talvez nos esqueçamos muito facilmente que os mais belos legumes e as belas flores crescem a partir de estrume ou de adubo e que a vida se alimenta da morte, que não é um fim da vida, mas uma transição para a vida, tá? Então eu queria colocar um pouquinho aqui sobre a questão psicossomática da sinusite, tá? Então, normalmente eu falo o seguinte: quando a gente tem uma questão física, né, externa, pra gente ter aquele mal, né, por exemplo, no meu caso, sinusite, rinite, é necessariamente porque eu comi açúcar e derivados de leite, entendeu? Então, assim, se eu não comesse nada, se eu não tivesse comido nada disso e eu tivesse com muita rinite, sinusite, poderia estar traduzindo isso, tudo isso que eu falei agora, tá? Mas, no caso, né, por isso que eu tô trazendo aqui, por quê? Porque alguns de vocês que estão assistindo podem estar passando por isso, né? Então, é interessante, porque é a nossa forma da gente se comunicar, sentir, né, que nem esse negócio da podridão, da intimidade, do quanto a gente, né, quer realmente estar se relacionando com o ambiente externo, tá? Então, essa é a parte psicossomática da sinusite. Agora, a parte, né, física é essa, né, de a gente comer muito leite, derivados de leite, né, iogurte, requeijão. Manteiga não me faz mal, é mais a parte mais sólida mesmo, né, tipo, que dá o muco, a parte do, acho que não é lactose, tá, gente, é a parte do leite mesmo, né. Então, assim, tipo, manteiga não me faz mal, mas ricota faz, iogurte, requeijão, creme de leite, leite condensado, então, nossa, é o pior pecado da vida pra mim. Então, é isso. Então, normalmente, quando eu tenho sinusite, é que eu pisei, né, no tomate e acabei comendo, né, coisa que eu não devia, tá? Mas eu vou fazer aqui, nós vamos fazer, não vou deixar, né, de fazer eu fiquei muito empolgada com essa coisa de oficina, tá, gente? Tivemos a maratona aqui na Aroma Life no sábado de shampoo e condicionador. Esse final de semana não sei o que nós teremos aqui no sábado, mas teremos alguma coisa, então se prepare que a gente vai amanhã, provavelmente eu deva divulgar o que a gente vai ter no sábado de oficina, tá? Se vocês quiserem deixar sugestões, escrevam aí nos comentários, ou quando eu publicar o vídeo, deixa os comentários, tá? Eu vou colocar aqui o que tem no nosso querido... Quem já tem esse folder? Todo mundo tem esse folder. Lindo e maravilhoso, né? Esse aqui é um folder que vai falar de todas as questões que a gente pode ter, respiratórias, pele, emocionais, femininas, músculo esquelético, várias questões metabólicas, né? E os óleos essenciais que a gente pode utilizar, as bases, né? Tipo óleo vegetal, as argilas e as formas de uso. Aqui embaixo tem contraindicações, os óleos que são seguras, as idades seguras, quando é seguro para grávidas. Então é uma tabela bem legal. Aqui embaixo, aqui atrás vai ter as formas de uso, né? As propriedades das argilas, as propriedades dos óleos vegetais e as regras de segurança. Isso é praticamente um curso. Por isso que ele foi lançado pela Aromaflora, né? Mas quem compra no site da Aroma Life, né, pode pedir essa tabela também, tá? Boa noite, Dilza. Tudo bom, querida? Então, assim, aqui na tabela tabela funcional dos óleos essenciais, na parte da sinusite, a gente tem aqui alecrim, bergamota, até, breu branco, essa é boa, hein? Muito bom. Camomila também, cedro, cipreste, estão anotando? Copaíba, com certeza, cravo, eucalipto, todos os três, eucalipto citrodora, glóbulos, eucalipto stageriana também. Aqui depois tem a hortelã-pimenta, que a gente vai usar,
o junípero, a lavanda, limão siciliano, manjericão, manjerona e olíbano. E depois aqui nós temos, sândalo, tem um ventilador aqui. Sândalo e titri, maravilhoso, tá? E como óleo vegetal, então, Monize, você tem essa tabela, não tem? E como óleo vegetal, deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui. Copaíba, com certeza, e argila verde. E deixa eu ver, VA é o que? VA é a vermelha, uau, argila vermelha. Tá, em forma de massagem, inalação. CHM, deixa eu ver. C, óleo, creme, facial, massagem. H, bálsamo de copaíba e inalação, tá? Então, a boa e velha inalação é sempre boa. A tabela, como fazer, você pode vir aqui no site, aqui na loja da Aromalife, a gente pode te dar essa tabela, tá? Se você fizer um pedido no site da Aromalife de qualquer produto, no carrinho vai aparecer lá, tabela funcional. E você pode clicar aqui alguns centavos, é bem baratinho, é só para realmente as pessoas não ficarem desperdiçando. E né, ela quer ela pede e vai lá, tá? Então, vai no site da Aromalife que vai aparecer, tá? Bem no carrinho quando você fizer quando você estiver finalizando. E tem outras tabelas também, tá? Isso aqui você pode até fazer um banner se você quiser. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é o seguinte: eu vou fazer uma argila. Eu não sei nem como que eu vou fazer para enxergar vocês, mas eu vou fazer uma argila, vou passar no rosto, né? Tô sem o meu algodão aqui. O ideal, eu acho que eu vou ter que ir lá buscar para poder fazer a limpeza da pele, né? Porque pra gente passar argila precisa estar com a pele limpa. Eu peguei tudo, só não peguei realmente o algodão. Eu vou ter que ir lá pegar o algodão, porque eu não tô com ele aqui. Então, argila, tá? Óleo essencial de hortelã, titri e copaíba. Segura aí a onda que eu já volto. Até desliguei o ventilador, porque até o ventilador dói, faz doer os meus olhos quando eu tô com sinusite. E não é o ventilador que me dá. Vou pegar até o hidrolato de erva baleeira. Agora, tirar o óculos, será que eu vou enxergar alguma coisa? Nem tô de sombra nem nada, porque na verdade, vou tirar a sobrancelha, porque até a maquiagem tava me doendo. A Malu ri quando eu falo que a maquiagem dói, né? Mas a sombra, ela realmente me dói os olhos. Tá? Então eu vou colocar de volta o óculos, senão eu não enxergo vocês. E vou fazer aqui a misturinha. Oi. Né? Então a argila, ela pode ser a verde, a vermelha, pode ser qualquer uma, tá? Mas a verde e a vermelha vão ser as mais potentes, a preta também pode ser uma boa, tá? Vou colocar uma quantidade aqui, mais ou menos, e vou hidratar. Não vou colocar muito, porque na verdade eu vou colocar nessa região, tá? E depois eu vou ter que lavar o rosto, senão depois eu não... Deixa eu ver o que eu vou colocar. Vou colocar o hidrolato pra gente fazer uma argila. O hidrolato de hortelã é uma boa, né? Não tinha pensado, mas é o que tá aqui perto. Tô fazendo aqui num potinho de cerâmica, tá? Não pode ser em nada de metal, ok? Então, cheirinho de... A argila verde, ela absorve muita água. Então, assim, até ela formar aqui uma massinha legal, vai hidrolato, viu? Poderia... eu tinha até pegado água mineral aqui pra isso.
Eu tô dando uma admetida. Para o rosto, normalmente eu uso apenas uma gota de óleo essencial, tá? E hoje eu vou apelar, tá? Não é uma coisa assim muito suave colocar óleo essencial na região dos olhos, mas eu vou tomar bastante cuidado. E vou colocar hortelã sim na região dos olhos, ou porque é onde que tá me doendo, né? Tá, ó. Tô enxergando? Ó, já tá bem bom. E eu vou colocar uma gota do óleo essencial, ó, novinho, porque lembra que eu falei que eu não tava com a hortelã na bolsa? Então acabei de pegar aqui no estoque da Aromalife. Uma gota. Uma gota, tá? Então, espero que não tenha nenhum problema. Ó, uma gota e nada mais. Aí eu vou passar no rosto, vou ficar conversando com vocês. E depois eu vou tirar e vou fazer um bálsamo de copaíba com titri. Que é uma coisa assim que eu quero muito, eu queria até saber se vocês acham legal de lançar. Porque na hora que a gente precisa, tem que ficar preparando, é um saco, né? Então assim, é uma coisa que eu realmente quero ter pronto para várias situações. Então, bora lá? Vocês estão me acompanhando? Belezinha? Dá uma no coração aí, gente, pra saber que vocês estão aí, por favor. Senão eu fico fazendo as coisas aqui e não sei se vocês estão aí. Bora lá. Acho que eu vou pegar um espelho. Ganhei da Márcia Soares. Olha que lindo. Tirar o cabelo de lado, né? Então eu vou passar mais nessa região. Cabelo atrapalhando. Tá? Que é a que mais pega na sinusite. Tá? Nem vou colocar muito aqui pra baixo. Já tô sentindo o geladinho da hortelã. Nossa, é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Que delícia. Eu vou colocar uma camada mais grossa. Meus olhos estão sentindo a hortelã. Então eu vou colocar bastante. Ó, camada mais grossa. Estão vendo? E não adianta escrever nada agora porque eu não vou ler. Deixa eu colocar uma presilhinha. Uma touca, né? Mais aqui, ó. Nossa, que delícia, gente. Juro. Muito bom. Muito gostosinho, geladinho. Muito confortável, sabe? Aquela coisa de dar alívio. Nossa, vontade de passar na testa inteira. Ai. Muito agradável. Ai, que gostoso. Meu pai. Muito bom. Não tô muito bonita, né? Tem um cabelo aqui. Nossa, gente, façam. Só digo isso, viu? Façam. Porque dá vontade de ficar com isso, assim, muito, muito, muito. Eu acho que nem vai secar, nem vai dar tempo de secar, porque pra secar, a camada tinha que ser mais fina, entendeu? Então eu vou deixar aqui bastante
Eu acho que eu vou desligar a live e vou continuar aqui com esse negócio. Nossa, muito bom. Tô parecendo o Hulk. Nossa, que gostoso. Eu me divirto, né, gente? Socorro. Vou colocar mais. Porque eu fiz, tem que usar. Muito ok, tá? Só não pode deixar cair no olho. Tô ouvindo a música da Lady Gaga e o Bruno Mars no vizinho. I wanna hold you just for a while. And I wanna smile. Pronto. Nossa, e eu coloquei no ambiente aqui o cheirinho de tangerina. Tá muito bom. Então agora, a partir de agora, eu vou fazer a live sem ler o que vocês estão escrevendo. Vou fazer aqui agora um bálsamo de copaíba com tea tree, tá? Por quê? Porque depois que eu tirar a máscara de argila, quem tá chegando agora, eu fiz uma máscara de argila com hidrolato de hortelã. Poderia ser água mineral, mas como tinha aqui hidrolato, eu coloquei. E uma gota de hortelã, uma gota, pra sinusite, tá? E coloquei nessa região, não precisa colocar na face inteira, tá? É nessa região aqui, principal, onde tem os sinos, ok? Então, assim, tá mega refrescante, tá muito gostoso, de verdade, sabe? Tá bem gelado. E isso daqui a pouco vai ajudar o quê? A escorrer o catarro, né, o muco e melhorar a da sinusite, tá? Então, juro, tá muito gostoso. Eu tô amando. E eu vou, depois que eu tirar, que eu remover, eu vou fazer, eu vou colocar esse bálsamo de copaíba com tea tree, ok? E eu tô fazendo ele com bálsamo de copaíba com tea tree porque ele é bem genérico. Eu vou colocar num vidrinho e eu vou poder usar ele em diversas ocasiões. Então, poderia ser hortelã também, mas o tea tree também ajuda, especialmente se for uma sinusite mais infecciosa, tá bom? Então eu vou colocar aqui, eu tô enxergando aqui 10 ml, vou colocar umas 10 gotas, não, vou colocar 14 gotas de óleo de tea tree e vou colocar nesse frasquinho. E depois que eu tirar essa máscara, eu vou passar esse bálsamo de copaíba com tea tree nessa região, que vai ajudar também. E se vacilar, coloco mais uma gota de hortelã também. Que eu sou a louca da hortelã, né, gente? Hortelã é tudo de bom, tá? Então, óleo, bálsamo de copaíba, que é óleo vegetal, né? Vou colocar aqui 10 ml. I wanna hold you just for a while. Ó o nariz correndo, gente. Ai, meu Deus do céu, já tá funcionando. Isso é muito bom. Ai, meu Deus. Não é muito legal? É muito legal. E aí eu vou colocar 14 gotas de tea tree, tá? Eu vou colocar só o tea tree aqui pra ele ficar bem genérico, pra eu usar pra diversas coisas, machucados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pra cuidados em geral, tá? Então, assim, tipo, hemorroida, as periquitites, né? Entendeu? Lacerações em geral. Até usei semana passada pra infecção urinária. Passando na região da vulva mesmo, tá? E olha, eu acho que funcionou. Ainda vou fazer um exame, né, de urina pra ver, mas eu usei assim mais que uma semana. Então, olha, para uso local, você pode usar até 5% de óleo essencial, né? Então, para 10 ml do óleo do bálsamo de copaíba, eu coloquei 14 gotas de tea tree, tá? O que é uso local? É só no local, você não vai usar no corpo todo, tá? Então, nossa, ficou bem até... Não, deixa eu ver. Não, ficou perfeito. Tá? Então, tá aqui.
Eu coloquei numa válvula de spray, que é o que eu tinha, mas o ideal é que você coloque numa válvula de reparadora, ok? Então, só tava testando aqui a válvulinha, perfeita. Então tá aqui o nosso bálsamo. Vou levar para casa para usos variados, tá bom? Feridas, lacerações, hemorroidas, até para dor de garganta você pode passar do lado de fora, para sinusite na região dos sinos, né? Evitando, tomando muito cuidado com a região dos olhos, porque óleo vegetal já escorre. Então tem que tomar cuidado. A argila não. A argila ela tá bem localizada, não está me incomodando, tá refrescante. O muco tá começando a descer. Então eu vou esperar mais uns 5 minutos aqui depois que acabar a live. E aí eu vou retirar e aí eu vou poder passar o bálsamo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Boa noite! Oi, Jaque, é você. Ai, meu Deus, só assim consigo ler alguma coisa. Então é isso, pessoal, né? A gente falou de diversos óleos essenciais aqui, né? Copaíba, breu branco, até bergamota. Bergamota mais fazer inalação, né? Então a inalação, gente, eu com certeza também vou fazer em casa hoje, ao chegar. Vou colocar panela de água quente, 2, 3 dedinhos de água quente, 5 gotinhas do óleo de hortelã. Eu normalmente coloco 3, depois que evapora eu coloco mais 3, depois que evapora eu coloco mais 3. Cubro com a toalha, né? E fico lá até o cheiro acabar. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante pra mim. É um ritual que eu faço praticamente todo dia. Hoje eu não fiz, como eu falei, fui na casa da Lili, minha amiga. Mas se eu tivesse com hortelã na bolsa, eu realmente teria feito a inalação na casa dela. Mas, ó, tá saindo o catarro. Daqui a pouco eu expectoro. Mas o titri também bom pra sinusite, tá? Cedro, cipreste, junípero, lavanda, os eucaliptos, tá? Que mais? Manjericão, não sei se eu falei manjericão. Cedro, alecrim também você pode considerar, né? Pra sinusite. E é isso, né? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Boa noite. Malu! Ai, gente. Tá muito gostoso. Eu fiz aqui uma máscara pra vocês que estão chegando. Eu fiz uma máscara de argila. Hidratei com hidrolato de hortelã, mas poderia ser com água. Pinguei uma gota, apenas uma gota de hortelã. Está mega refrescante, já está expectorando, já está escorrendo, né, pelo meu nariz. E aí eu apliquei em toda essa região, tá? Então tá muito agradável, de verdade. Tá muito gostoso, dá vontade de ficar aqui, uma cara. E assim que ele começar a secar, eu coloquei uma camada bem grossa, tá? Assim que começar a ressecar, eu vou tirar. E eu fiz um bálsamo de copaíba com 10 ml de copaíba, bálsamo, e 14 gotas de titri, que eu vou passar também na região, tomando cuidado com os olhos, pra ele poder também ajudar nessa expectoração, tá? Então isso só daqui a pouco. Deixa eu ver o que vocês escreveram aí. Poderia ser qualquer argila? Sim, tá? A verde, a vermelha e a preta são as mais potentes. Mas eu já fiz com a roxa, tá? A branca é a mais suave de todas. Mas assim, se você só tem a branca, usa a branca. Você usa a que você tiver, tá? Mas as mais recomendadas são a verde, a vermelha e a preta, tá bom? Ó o narizinho escorrendo. Então, tô aqui bem feliz. Podem fazer perguntas. Gostaram? Deixa eu ver. Poderia ser qualquer argila. Isso aí. Boa noite. Deixa eu ver que horas são. Peraí. 8h13. Então, eu vou acabar a live, tá? Porque já está começando a secar. Vocês estão enxergando? Não. Né? Tá bem boa aqui a receitinha. Gostei bastante. Tá? Então façam isso, façam inalação, façam a argila, né? E no rosto sempre apenas uma gota. Então super foi legal, super recomendo que você faça argila com uma gotinha de titri. Também coloquei hidrolato, acho que também fez a diferença, porque o nosso hidrolato de hortelã, ele é bem forte.
Ele é bem legal, né? Então, pode ser também, né? E é isso, deixa eu ver, peraí. Ai, meu Deus. Na inalação, faço com um óleo só ou posso misturar 2 ou mais? Fica mais eficaz o efeito ao misturar? Boa pergunta, boa pergunta. Peraí, o nariz está escorrendo. Eu gosto muito do hortelã, então todo dia o meu básico é hortelã. Quando eu quero misturar, posso sim, posso misturar um hortelã com cedro, eu gosto de misturar um hortelã com, às vezes, copaíba, hortelã com breu branco, que eu esqueci de falar, o breu branco a gente falou lá no início da live também, né? Mas o hortelã, ele faz muita diferença, tá? Nessa coisa da expectoração, né? Então, você pode misturar hortelã com alecrim, você pode misturar um alecrim com eucalipto, um alecrim com breu branco, um alecrim com copaíba, ou copaíba com eucalipto, copaíba com cedro, entendeu? Você pode, o cedro com titri, né? Titri muito bom, se você vê que já tá ficando amarelo, está ficando infeccionado, cravo também é bom. Então, pode misturar sim, tá? Pode misturar sim. Cravo muito bom, né? Tomilho, pode fazer também com tomilho, né? A inalação, eu gosto muito. Limão, super. Tomilho e limão, olha que gostoso. Limão, eucalipto com o hortelã, né? Existem 1000 possibilidades. Ai, meu Becker. Não posso quebrar meu Becker, né? Lavandim, boa. A própria lavanda você pode misturar também, né? Gente, eu tô curtindo muito isso aqui, vocês não têm noção. Acho que meu filho vai ter que me esperar. Porque tá muito gostoso isso aqui. Depois, pra tirar, eu vou pegar, né, tipo, a mesma espátula, eu vou borrifar o hidrolato e vou tirando, tá? Não vou ficar jogando isso direto na pia, tá bom? No ralo. Deixa eu ver. Poderia ser com menta. Menta é hortelã-pimenta. É isso que tá escrito? Menta é hortelã-pimenta. Ô, Jaqueline, pelo amor de Deus. Já fiz com tomilho, mas tenho... que? Mas... Fecha os olhos. Sim, fecha os olhos. Uau, muito obrigada. Não, obrigada a vocês por participarem. Já estou sentindo que está começando a endurecer, então está começando a secar. Mas, gente, está muito gostoso isso aqui, vocês não têm noção, né? Então, assim, tipo, eu tô muito feliz. Então, a Gila já me deixou feliz. Engraçado, né? Porque eu tava assim, eu fiquei muito cansada hoje, né? Eu ando muito cansada por causa da hormonioterapia. E eu peguei estrada, eu tava com um monte de catarro, muco, né? Então foi meio sofridinho. Aí eu tomei a Neosaldina, daí eu vim aqui e fiquei descansando. Daí arrumei aqui minha sala, tá bonitinha. E aí eu fiz argila, tomei o chazinho de dente de leão, né? E a argila foi o top, foi a cereja do bolo, galera. Ai, peraí, menta brasileira, tá? Não, é que você falou só menta, não foi? Tá? Menta brasileira é outra menta, então você tem que estudar o quê? O nome botânico, tá? Menta brasileira é menta brasileira, hortelã-pimenta, quando fala menta, normalmente é menta piperita. Menta arvensis não é tão forte, né? A menta arvensis mas pode ser também, tá? Pode ser todas as mentas, ok? Pra criança tem que ser a menta hortelã verde, tá? E é isso, qualquer hortelã serve, qualquer hortelã vai ser maravilhosa, ok? Até alfavaca, né? Tem outros óleos essenciais aí maravilhosos. Mas quando a gente fala só menta, a gente normalmente se refere à menta piperita, tá bom? A menta arvensis tem muito mentol, exatamente. Então, quando tem muito mentol, a gente pode fazer inalação, que vai ser muito agradável, vai ser muito gostoso, tá? Então é isso, pessoal. Ai, que gostoso. Acho que eu vou ficar aqui com vocês. Ai, meu Deus do céu. Beleza.
Então, pessoal, obrigada. Deixa eu ir porque eu preciso ir no supermercado com o filhão. E boa semana pra vocês e acompanhem que devo ter alguma oficina aqui nesse final de semana. Eu vou divulgar amanhã, vou ter que pensar hoje. E aproveitem a campanha do Abril Verde e Azul, que é da saúde, né, no trabalho e do autismo. Então a gente tá com um brinde, um rolão. Gente, esse rolão ficou muito gostoso. Cadê o cartãozinho dele? Tá por aqui. Ficou maravilhoso. É um rolão com eucalipto sageriana e pau rosa. Ficou muito gostoso, muito. Eu fico passando assim no nariz pra eu sentir o cheiro. Muito bom, muito bom. Muito bom. Compra acima de 150, você ganha esse rolon, tá? E acima de 300 você ganha um óleo essencial surpresa. E acima de 500 ou 600, se eu não me engano, você ganha um óleo de maracujá. Gente, eu tô dando muita coisa. Então, é isso, tá? Pessoal, obrigada. Boa semana. Beijo, amo vocês. E até a próxima semana. Adeus. Ai, que delícia.